Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma live bem especial, nosso BPcast com o Mauro Passarinho e eu vou convidar ele aqui. Ah, maravilha. E aí, Mauro, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo bem. E o meu áudio está bom para ti? Tá ótimo. Maravilha. Problema nenhum. Mauro, uma satisfação estar aqui contigo, tá Hum, no nosso BPcast. E eu estava falando com o pessoal que a gente já faz essa entrevista com alunos e alunas há um tempo, mas estava um pouquinho parado, a gente está retomando agora contigo e é muito bacana te ter aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Satisfação é toda minha, Lucas. É muito bom estar aqui, um grande canal, uma ótima pessoa também, além do professor, como pessoa, um cara muito gente boa, que a amizade já vem desde os nossos pais, né? Então é muito legal isso. É um prazer para mim estar aqui. Estou sempre à disposição. Maravilha, Mauro, muito obrigado. Poxa, foi uma alegria ter te conhecido pessoalmente, ter na nossa turma, ter a tua família. Como é que começou o teu interesse pela fotografia? Conta um pouquinho da tua história. Bacana. A minha fotografia já tem um tempo, né, que eu tenho uma relação com ela. Eu lembro a primeira câmera que eu ganhei quando eu tinha uns 10, 12 anos, uma Minolta amarela, que ela era a prova d'água. Então eu comecei a tirar foto na piscina, na época do filme ainda, né, nada digital. Isso já denuncia a minha idade um pouquinho, né, que eu sou lá da época do filme, lá de trás. Então, é muito legal isso, eu já gostava, né, só que era tudo meio no automático, na brincadeira mesmo. E depois, quando foi lá pelos 20 e poucos anos, com uma viagem que eu fiz, aí eu comprei uma outra Minolta, já que eu tive uma Minolta, né? Eu gostava muito dessa marca. Infelizmente ela acabou, né? Na realidade ela foi comprada, né? Mas eu tive uma outra câmera aí sim, com lente intercambiável já, que tinha já o controle para eu poder fazer manual de tudo que eu quisesse nela, mas ainda de filme, né? Então foi quando eu comecei realmente a estudar fotografia, né? Foi quando eu comecei a ver, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, e, e depois, com o tempo, eu continuei com esse interesse. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tecnologia, então sempre gostei de ter câmeras, né? De ver câmeras. Depois, com o celular, tendo as câmeras, melhorou ainda mais. Mas aí eu lembro uma foto que eu mandei para ti também aí, que infelizmente não vai dar para ficar mostrando, mas a minha primeira câmera digital. Nessa época eu estava morando em Portugal, comprei uma câmera HP Ah, e tinha uma particularidade nela engraçada. Ela já tinha um flash embutido na câmera. Essa é uma compacta que eu fiz no Rio, é essa aí. Eu aqui, fiz essa foto lá em Cascais, em Portugal. legal. E eu lembro que eu fui, na época, eu tinha 20, 27, por aí, ainda jogava futebol na época, não bem, mas jogava, né? Mais de teimoso do que de outra coisa. E lembro que eu fui nesse jogo, nessa brincadeira lá dos amigos e comecei a bater foto. Quando eu vi, com 5 fotos acabou a bateria. A bateria não, as pilhas. Ah, O flash com 10 fotos no máximo já acabava a pilha. Então era bem rudimentar, né? Uma câmera, salvo engano, ela tinha 1 megapixel, já não lembro, mas era uma coisa para a época que era muito, né, muito detalhada, as imagens eram muito detalhadas, para hoje é mínimo, né? Qualquer celular tem mais que isso. sim. E depois eu fui evoluindo, fui para Canon, gostei da Canon, comprei uma T3i, depois uma R7, agora eu estou com uma R6 Mark III. Então a minha história da fotografia começa assim. E desde o início, a paisagem chamou a atenção, Mauro. Desde o início a gente vê nessa foto, por exemplo, a Sim. gente vê essa outra aqui também, né, que tu falaste que foi do início também. Essa já eu acho que 2013, 2014, já não lembro exatamente. E foi numa viagem para o Rio de Janeiro, né? Eu comprei aquelas câmeras compactas que hoje estão até voltando à moda, né? Aquela câmera pequenininha. E eu estava no trenzinho, subindo no bondinho, subindo lá pro Cristo. Eu acho que estava voltando nessa hora, que já era mais no pôr do sol, no entardecer. E eu estava batendo as fotos da paisagem. Engraçado que essa imagem, né, essa pessoa, apareceu rápido, assim, eu cliquei rápido e nem imaginava que fosse sair uma foto bacana. É uma imagem que eu tenho um carinho muito especial, né? Eu acho que é muito legal. Dela eu sempre gostei de contraste, e então essa luz, né, da Golden Hour, da luz mais, desse tom mais alaranjado, amarelado, do pôr do sol, eu gosto muito.
Então essa é uma foto para mim icônica e que dá para ver que com qualquer equipamento a gente pode fazer fotos legais. Isso é muito bacana, Mauro, porque com frequência assim chega a pergunta para mim, Lucas, eu tenho essa câmera aqui, essa compacta, eu posso participar do curso? Câmeras super simples, câmeras antigas, né? Então isso é Isso. uma prova de que com acessibilidade, né, com técnica, né, a gente consegue fazer fotos incríveis de qualquer equipamento. É claro, né, que vai mudar de um equipamento para o outro, que tu vai, como vai ficar a foto, mas dá para a gente fazer o nosso trabalho, dependendo do nosso objetivo, né, com qualquer equipamento. Né? Essa é a maior prova, essa tua foto que é incrível. Né? Eu lembro só, para colocar, eu fiz um curso com Miguel Scaoca também, eu acho que mais ou menos nessa época, um pouco depois disso. O mestre, né, poxa. É o mestre daqui, né? Tem trabalhos aqui em Belém, né? Muito vive aqui em Belém, então um mestre maravilhoso daqui de Belém. E eu lembro que eu tinha comprado a primeira câmera semi-profissional, assim, uma T3i, e quando eu fui para o curso, ele queria ver os nossos equipamentos. Ele pediu para que a gente passasse com ele antes da primeira aula do curso para mostrar. E eu cheguei, né, com a câmera, achando que ele ia me explicar como usar e tal, rapaz, ele olhou, tá ótima. Aí eu disse, mas essa câmera vai fazer? Ele disse, qualquer câmera, eu só queria saber se tem uma câmera que dê para ter qualquer imagem. Porque o mais importante do que a câmera é o seu olhar. Então o curso dele é muito voltado para olhar, menos para a técnica de configuração de máquina, né, tudo. Então o curso dele é muito voltado para olhar, que para mim foi um choque e foi maravilhoso ter aprendido isso logo no início. Então eu vejo que realmente tinha gente fazendo curso com câmeras muito antigas, estou falando lá de 2014, isso eu acho, 2015. Então tinha gente com câmeras já muito antigas e que saíram fotos maravilhosas. Então o equipamento é o de menos, a vontade e o olhar, né, você ter a sensibilidade para ver as composições e tudo, é isso que eu acho que é mais importante de tudo. Isso eu acho muito bacana, porque realmente a gente acaba sendo natural, né? A gente acaba sendo muito bombardeado por publicidade, o que é natural, né? Nas redes sociais, e a gente se interessa por fotografia e começa, né, a aparecer milhares de equipamentos, milhares de coisas que não tem nada de errado comprar, né, se a pessoa precisa, mas tem que realmente avaliar, né? Porque às vezes a gente nem precisa estar comprando mais por impulso, então eu acho que é muito importante a gente estudar, a gente analisar, e aqui em Belém o que é legal é que tem vários lugares interessantes, né, para a gente estar estudando, a gente não precisa nem escolher só, tem vários. Tu falaste do Miguel Scaoca, que é da Fotoativa, quem não conhece, sigam lá o perfil da Fotoativa, ele sempre tem cursos incríveis com fotógrafos, né, renomados daqui de Belém, fotógrafos, tem o Sesc, né, da Paulo Sampaio, que a Paulo Sampaio trabalha lá também, tem o próprio Luiz Braga, né, que sempre dá workshop. Então, assim, aqui em Belém tem um monte de lugar, a gente do Belém Fotos também tem vários cursos, enfim, então aqui em Belém tem muita oportunidade para a gente estar estudando, a gente estar, né, aprendendo ainda mais. Mas muito bacana, Mauro. E deixa eu passar aqui. Então, assim, Mauro, desde o início, né, o teu principal interesse foi fotografar a paisagem, né, e também tu fotografia de rua, né, que tu gosta bastante, né? Isso. Legal. O foco sempre foi, quer dizer, sempre foi não, mas no início a gente fotografa, né, festa, brincadeira, amigos e tudo lá no início, e depois eu comecei a gostar disso, das paisagens, das fotos urbanas, né, a cidade, a gente tem como ver a cidade de vários ângulos, de várias formas, o mesmo lugar que você passa todo dia ali, e você já pode ter outras visões, outros ângulos, outros olhares, então eu acho isso fascinante, é muito legal. Muito bacana. O que mais te fascina assim, em fotografar Belém, em fotografar, enfim, a tua cidade? Tu és daqui, né? Sim, sou daqui. O que mais te fascina em fotografar Belém? Eu acho que Belém tem características maravilhosas, né? A gente primeiro tem uma luz muito boa aqui do nosso clima, realmente, do inverno amazônico, dá uns pôres do sol lindos, nasceres do sol também lindos. Então eu acho que a gente tem uma luz maravilhosa aqui. Fora isso, a gente tem contrastes na cidade, vários tipos de coisa na cidade, que a gente tem muita coisa para fotografar. Aí estão passando imagens do Mangal, né? Que a gente tem muita coisa de animais, de natureza, muito bacana, e dentro da cidade. A gente tem o Ver-o-Peso, que tem um contraste também muito grande. O Ver-o-Peso, ali a Feira do Açaí, e aí continuando para a Casa das 11 Janelas, ali o Complexo da Feira Lusitânia. Então a gente tem arquitetura, a gente tem pessoas, a gente tem pôr do sol ali, a gente tem o nascer do sol que também é bonito ali.
Então, é sempre legal. Olha, essa foto aí que tu estás mostrando, eu lembro que na aula, foi uma aula que a gente teve Essa eu contigo. lembro. Então, e que tu disseste, olha, já trouxe várias turmas para fotografar aqui ao Museu de Arte de Belém, lá ao MAB, no prédio da prefeitura, e eu lembro que tu disseste, olha, eu já trouxe várias pessoas para fotografar aqui, e ninguém teve esse teu olhar, né, esse ângulo, que eu me deitei no chão para pegar essa foto da escadaria lá de baixo mesmo. Então é um outro ângulo, e isso que é legal, é o que eu estava falando ainda agora, a gente passa todo dia por várias ruas e tudo, só que a gente tem diversos ângulos para explorar, nem sempre a gente consegue ver tudo que aquela paisagem, aquele lugar nos proporciona. Então a gente exercitar esse olhar fotográfico, essa coisa é óbvio que o ideal é a gente estudar composição para ver como ficar mais bonito e tudo, mas mesmo sem estudar composição, só a gente experimentar outros ângulos, se abaixar, fazer uma foto lá pertinho do chão, né? Ou uma foto mais perto das paredes, com o ângulo do ponto de fuga. Então eu acho muito legal essas coisas da gente conseguir ter esses olhares, e Belém proporciona muito isso. Fora isso, vários tipos de arquitetura, né? A gente tem muitas igrejas do estilo barroco aqui, a gente tem a Cidade Velha lá, com todas aquelas casas da época da colonização portuguesa aqui, enquanto a gente tem outras áreas, como o Porto Futuro, que está mostrando aí, que une o Porto Futuro 2, a Estação das Docas, une o resgate, né, de uma coisa bem antiga, que eram esses portos, e que viraram coisas muito atuais. Então, eu acho muito legal isso, um céu desse, a gente tem céu com chuva aqui, que muita gente, eu vejo vários cursos que falam, dia nublado é horrível de fotografar, é feio, mas até o dia nublado aqui é bacana, porque a gente tem nuvens com diversos contrastes, com diversas cores, então eu acho muito legal, realmente a gente está num lugar privilegiado para bater foto. Fora isso, a gente tem os nossos rios, né? A Belém, eu brinco, tenho uma série que eu quero fazer de fotografia, que é a Belém das Águas. A gente está muito ligado à água. Então eu quero ver se eu consigo ter mais dessas fotos que tenham essa comunicação com o rio, essa ligação com o rio, que eu acho maravilhoso que a gente tem aqui. Fora isso, a gente tem os canais dentro da cidade. Então é um lugar, para mim, espetacular para a gente fotografar. Neymar, é muito bacana te escutar, né? Ver, tipo, a tua empolgação falando de Belém, falando da cidade. Poxa, eu me identifico muito com isso, porque eu adoro, né, sair realmente de Belém para fotografar, desde a parte dos prédios históricos, das ilhas, da floresta que tem aqui, enfim. Então tem muitas opções da influência portuguesa, os casais portugueses, a cidade velha. Então, tem muita opção e é muito bacana, me identifico bastante. E eu fico muito feliz por ter pessoas como tu, enfim, nas turmas, né? Porque o Belém Fotos eu fiz em 2013 com o objetivo de divulgar Belém por meio de fotos, né? E é bacana porque pessoas como tu, enfim, várias pessoas se juntaram também nas turmas e a gente sabe fotografar animado, empolgado, né? Acho que com esse objetivo não só de estudar fotografia, mas também de estar passeando por Belém. Inclusive, né, tem pessoas que chegam no curso, né, realmente sem saber nada, que eu acho que é a maioria, que a gente ensina do zero, mas tem pessoas como tu, poxa, já sabia, já fotografava muito bem, né, então às vezes faz o curso mais para estar saindo, né, para estar em grupo também com as pessoas, trocando conhecimento, e aprender nunca é demais também, né, sempre tem coisa nova para a gente. E é muito bacana, e também no exemplo daquela foto, né, deixa eu voltar aqui do Palácio Antônio Lemos. Sim. Realmente. Não, ela é no MAB. No MAB, verdade. E no MAB, tipo, eu vou lá com várias turmas e tudo mais, então meu olhar. Eu fico feliz de ver esse tipo de foto, porque faz com que eu saia da zona de conforto e veja de outra maneira, que veja o mesmo assunto de uma maneira diferente. Como eu vou muito dar aula nesses lugares, eu já vou com as fotos prontas na cabeça. Então, eu sou a pessoa que mais aprende nos cursos, porque eu vejo como é que vocês enxergam, eu vejo como vocês se esforçam, né? Tipo, tu deitaste no chão, fizeste essa foto, nunca que eu fiz isso lá. Então, é muito bacana, né? Aprender com vocês também. Eu falo bastante isso, que eu acho que eu sou o mais privilegiado, porque eu estou em várias turmas diferentes e sempre estou, né, enfim, aprendendo com os horários de vocês. Então, isso é maravilhoso mesmo. É muito bacana. Show, maravilha. Deixa eu
E aí, emendando, tá. E antes de fazer essa pergunta, na verdade, tu já não sei se já respondeu, mas eu vou perguntar de novo só para reforçar. E, Mauro, indo mais atrás ainda, por que tu fotografa? Né? Então, eu fotografo por várias coisas, né? Eu sempre gostei, como eu te disse, de tecnologia. Eu acho que foi o início que começou, que me chamou para fotografia foi isso. Né? Depois, como eu te disse, eu comprei uma câmera que eu podia configurar ela todinha. Então, isso me apaixonou de eu ver que com 2, 3 cliques do mesmo lugar, da mesma coisa, com a mesma iluminação, com configurações diferentes, eu conseguia imagens diferentes. Né? Então, eu comecei muito com isso. Antes mesmo de me apaixonar pelas paisagens, pela fotografia urbana e tudo. Então, isso que me trouxe para a fotografia. E depois, aí já é uma longa caminhada, né, que eu tenho com a fotografia, e sempre como hobby, né, não é a minha atividade principal. Eu sou funcionário público, então isso é o meu hobby. E tem épocas que eu estava mais parado, que eu não fotografava muito tempo e tudo, e hoje eu vejo que eu perdi muito tempo, porque a fotografia, ela traz isso que tu estavas falando aí agora. É uma troca de experiência, a gente sai para fotografar, o legal, eu gosto muito de fotografar em grupo, né? Eu acho muito legal a gente sair com várias pessoas, porque a gente conversa, vê os outros ângulos que as pessoas estão pegando, nos dá ideias, né? Não ter só a nossa visão, a gente vê a visão dos outros do mesmo lugar, então eu acho isso muito legal. Mas mesmo quando a gente sai sozinho, mesmo quando eu saio sozinho para fotografar, como eu já saí algumas vezes, eu acho muito legal porque a gente vê a cidade, a gente vê o lugar onde a gente está indo fotografar, a gente tenta ver de um outro ângulo, então a gente começa a perceber detalhes. E isso tudo, para mim, eu acho que vale muito a pena para o nosso estado de espírito, para o nosso emocional. Né? Então, para mim, hoje, além de ser um hobby, a fotografia de eu gostar, hoje, para mim, é quase uma terapia também, é uma coisa que eu me desconecto, né, de tudo. Por um tempo assim eu esqueço, todo mundo tem problemas, eu não estou dizendo que eu tenho mais problemas que outro, não é essa a mensagem que eu quero passar, ao contrário, eu acho a minha vida muito leve até, mas todo mundo tem seus problemas, e quando a gente está ali fotografando, parece que a gente esquece de tudo, né? Esquece daquele prazo que nos deram no trabalho, que a gente tem que fazer, a minha que é hobby, né? Então tem gente que é profissão, é diferente, mas a minha como hobby, então eu esqueço aquilo que eu estou sendo cobrado, que eu tenho que fazer e tudo. Não, eu estou ali para fotografar, eu quero curtir aquele momento, eu quero ir, aí a mente começa a viajar, a gente começa a ver os ângulos, imaginar como que é a foto, como quer fazer a composição, aí pensa na configuração da câmera para fazer o melhor. Então a fotografia para mim hoje realmente é um prazer. Se eu fosse traduzir numa palavra hoje, para mim fotografia é prazer, porque para mim é quando eu me desconecto realmente de todo o resto e fico ali, seja em grupo, seja sozinho, como eu falei, em grupo melhor ainda, que a gente tem troca de experiência, troca de visões, né? Então, para mim hoje, eu já sinto falta de sair para fotografar. Como não é minha profissão, eu não saio todo dia para fotografar, mas pelo menos eu tento de 15 em 15 dias dar uma saidinha, nem que seja 2 horas, 1 hora rapidinho. Mas para mim hoje é muito importante isso. Eu já sinto falta realmente quando eu não saio. E como é que tu faz esse teu planejamento? Tipo assim, é uma coisa fixa? Tu fala, esse mês eu vou para esses lugares? Ou tu vai, tipo assim, aleatório? Tu pega o carro e dá uma volta pela cidade? Ou tu já tem um planejamento? O que tu faz? Então, aí eu já vou entrar numa outra coisa. O que aconteceu com tudo isso? Primeiro, eu sou um cara que gosta de estudar. Né? Não tanto aquele estudar de um curso fixo, vamos dizer, de uma graduação, de uma pós-graduação, apesar de eu ter várias já pós na vida, eu também gosto, mas esse estudo ele tem aquele prazo que você tem que estudar e tudo. A fotografia não, eu estudo como prazer realmente. Então, para mim, eu tento estudar quase todo dia da minha vida, eu tento estudar alguma coisa. Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa, seja na cozinha, seja na culinária, que eu também gosto, seja nos meus outros hobbies, qualquer coisa eu tenho que aprender alguma coisa todo dia. Isso é uma filosofia que eu tenho, que eu tento levar. Bacana. Mas a fotografia é uma coisa que é muito leve. Então, aí, por exemplo, agora eu estou numa vibe que eu quero aprender, eu já pratiquei isso, mas eu quero melhorar o light painting. Eu sempre gostei de fotografia noturna, eu gosto muito de fotografia com muito contraste e tudo. Então agora eu estou querendo começar a planejar saídas para fazer light paint, né, para tentar fazer à noite. Então quero planejar uma viagem para isso. A fotografia é muito bom porque dá para integrar viagens com isso.
Então hoje eu não penso em viajar, seja para qualquer lugar, sem uma câmera. Eu tenho que levar minha câmera. Não existe eu viajar hoje sem câmera. Ótimo que a gente já tem o celular, mesmo que eu não consiga levar a câmera, mas o celular eu já consigo fotografar. Então isso é maravilhoso a gente pensar nisso. Então eu estou nessa de cada vez eu estudo uma coisa e tento fazer outra. Há um tempo atrás eu saí com outro fotógrafo da cidade, o Valério Silveira, eu acho que tu deixa até aula junto com ele, né, e tudo. O Valério, poxa, eu fui até aluno dele. O Valério é outra referência aí, que é um excelente professor. Outra dica aí para vocês que quiserem estar estudando fotografia. Isso, aí eu fiz com ele a fotografia do Penny, né, a fotografia eu acho que estão chamando de CM, já não lembro como é o termo que eu não gosto, mas é a baixa velocidade, que ficam aquelas fotos borradas. Eu acho que tem algumas, né? Deixa eu ver aqui. Eu mandei algumas, foi com o Valério que eu fiz essas, estimulado por ele também, ó. Então, são um outro jeito de retratar, que eu também achei muito legal. Então é isso, eu vou estudando as técnicas e vou querendo colocar em prática. Então, meu planejamento é mais ou menos esse. Então, eu quero uma técnica e eu vou atrás. Fora algumas outras que não tem técnica, mas tem. Vamos fotografar Mosqueiro é muito legal. Vamos fotografar o Porto Futuro, vamos lá no Porto Futuro. É maravilhoso. E para mim, até entrando numa pergunta que tu já tinha mandado antes para mim, mas já entrando nela, foi maravilhoso o teu curso, quando eu fiz, porque foi o primeiro curso que a minha esposa fez e a minha sobrinha fez. Né? Eu estimulei as duas a fazer isso. Eu sempre via, principalmente a minha esposa, ela sempre teve um olhar fotográfico maravilhoso. Ela sempre bateu muitas fotos com a câmera de celular sem saber a técnica, né? Então era muito intuitivo dela isso. E eu sempre disse para ela, embora que a gente tem que trabalhar isso, tem que fazer isso, tem que botar isso para frente. Porque o olhar fotográfico já era bacana, que é mais de meio caminho andado. Depois é só saber mexer na câmera, fazer as técnicas que vai refinar ainda mais. Então, para mim, hoje, é um prazer estar do lado da minha esposa fotografando. Então, é ótimo que a gente sai e marca. Aí já vamos, pelo menos, eu já não vou mais só, vou eu e ela fotografar. Pelo menos já vamos nós. E a gente alia isso também nas nossas viagens. Então, quando a gente viaja agora, a gente já pensa na fotografia. Quando a gente planeja a viagem, eu já procuro lugares que eu queira visitar que tenham coisas legais para fotografar. Então isso é muito bacana. A fotografia está incluída na minha vida hoje como, sei lá, está bem intrinsecamente arraigada mesmo em mim e na minha vida hoje. Não, acho muito bacana. Quando eu vejo famílias assim fotografando, tipo tua esposa, a Yasmin estava lá também, né? Tava também quem era da tua turma, a Ellen também. A Ellen depois trouxe o marido, o Rafael, e a filha, Isadora. Então eu fico muito animado. Eu falo, quando tiver, né, filho, vai ser assim mesmo também. Vai ser a família toda fotografando, cada um com uma câmera e poxa, é tão bacana isso, né? Essa possibilidade. Muito legal. Né? É claro que a gente gosta da imagem final, do resultado, mas esse encontro que a fotografia proporciona, esses momentos juntos, né, de fazer um hobby em comum com alguém que tu gosta, da tua família, poxa, é muito bacana, muito legal mesmo. A minha esposa também tem um olhar muito bacana, ela só tem preguiça de editar as fotos, mas ela faz fotos muito legais, enfim. Muito bacana. Show. Uma coisa que eu ia te perguntar também, tipo assim, vocês tipo assim, planejam para fotografar em Belém, se planejam para fotografar fora também, em viagem. Aqui em Belém, tem algum lugar que vocês gostam mais, ou vocês vão de acordo com, tu quer aprender essa técnica X, e tu vê onde é que estão ensinando e tu vai, é meio que assim. Isso. E lugares também que a gente tenha, isso é muito bom te seguir no Instagram, porque tu também dá muitas ideias, né? Então é muito bacana ver isso. Então, por exemplo, o mercado de São Brás, ir lá fotografar, é legal. Tem aqueles casarões que foram na COP, né? Principalmente na COP, eles foram restaurados para poder fazer Palacete Pinho. Então é muito legal, eu devo isso muito a ti, que tu me mostraste esses lugares. Então é muito legal. Olha, durante a COP a gente fez uma coisa que foi até engraçada. Todo mundo, a COP, tinha gente que queria ir lá para o Parque da Cidade, onde estava todo mundo, aquela confusão, e a gente aproveitou para ir nos lugares públicos que estavam abertos e com programações. Então todo dia a gente saía à tarde para fotografar. Então a gente foi no Teatro da Paz, a gente foi no Baza, lá a gente aproveitou, foi na Praça da República, aproveitou ali o Teatro da Paz.
A gente foi também no Porto Futuro, que a gente aproveitou para ver as exposições que estavam rolando lá. A gente foi no Palacete Pinho. Então, é muito legal isso, a gente sair para fotografar a cidade e os espaços que hoje a gente tem aqui. Muito legal, muito bacana mesmo. Fomos no Museu Emílio Guild. Uhum. Que bacana, eu fico muito feliz, porque realmente, como eu falei anteriormente, a proposta do Belém Fotos, né, desde 2013, quando eu fiz, é divulgar o Belém por meio de imagem, né, por meio de fotos, e, poxa, é muito legal saber, né, que continua até hoje com esse propósito, com as pessoas continuando motivadas, porque tem muito lugar legal, né, pra gente visitar, mas às vezes a gente não sabe o horário, às vezes a gente não sabe, tipo assim, se está funcionando ou não. O Palacete Fino, por exemplo, quando eu postava, todo mundo falava, mas está aberto, não está, nem eu sabia responder. Então, Sim. semana passada eu estava querendo levar uma turma lá e eu fui. Né? Eu fui, um dia estava fechado, aí no outro estava aberto, eu já peguei informação, aí consegui levar a turma. Então, eu costumo dizer que é assim, que aqui em Belém muitas vezes a gente tem que ir lá e ver como é, né, para ver se está funcionando ou não, e dar um trabalhinho, mas realmente, né, tem muita opção legal. Por exemplo, Parque da Cidade, eu nunca fui no Parque da Cidade. Eu também não fui lá ainda. Olha aí, então eu acho que depois da COP, realmente, né, antes da COP, beleza, tinha lugares, mas agora acho que depois da COP, né, Melhorou ainda. Né, melhorou bastante. Então tem o mercado, como falaste, o mercado de São Brás, lugares que eu ainda não fui depois da COP. Olha, rápido, aqui Parque da Cidade, aquele museu do Instituto Evandro Chagas, uma aluna minha foi, disse que está muito bacana. Também não foi lá. O Faciolo eu fui uma vez, mas fui rápido, tenho que voltar. Então, e olha que eu estou o tempo todo atrás de lugares e ainda não fui. Então, realmente, eu acho que tem muito bacana, tem muito lugar interessante pra gente. E tu falaste das ilhas também. Poxa, as ilhas eu sou apaixonado também, tenho muita vontade. Agora eu estou um pouquinho, faz um tempinho que eu não vou, eu não sei se para ti ou se é só comigo. Às vezes eu acho um pouquinho trabalhoso de ir para lá, né? Tipo assim, de ir pela distância, mas eu acho muito bacana. Quando eu estou lá, para mim, um dos melhores lugares de Belém, eu brinco, é tão perto e tão longe, né? Às vezes, porque É verdade. tem que pegar o carro, depois pega a lancha, então dá um pouquinho de trabalho, mas égua. Tem um lugar ó, que eu tô doido para fazer e ainda não consegui, mas eu quero fazer, que eu já vi que tem várias pousadas legais lá, que é passar um fim de semana ou talvez até só uma noite lá mesmo, que é Cotijuba. Né? Aqui pertinho, Caramba. e tem um bando de pousada nova lá, e pelo que eu vi, eu já vi fotos lá de pessoas que fazem lá, parece muito legal. Então eu tô doido para ir lá, mas como tu disseste, é tão perto e tão longe colocar isso na nossa rotina, e com filho, né, que eu tenho, um pequeno, outro já chegando na idade adulta agora, então é mais complicado de conciliar. Mas é um lugar que eu quero ir, outros que eu quero, Bragança. Como eu te disse, são viagens que eu quero fazer agora, agora não, que eu já queria fazer, e integrando a fotografia, né? Então a fotografia é uma parte que vai junto na viagem. No planejamento eu já planejo para ir fotografar. E tem coisas que, por exemplo, Cotijuba, eu sempre quis conhecer. Eu não conheço Cotijuba, mas hoje está me chamando mais para ir para lá pela fotografia. Então é muito legal isso, né? Então lugares que eu quero ir para fotografar mais do que outra coisa. Muito legal. Isso é muito bacana, né? Como a fotografia tem esse poder, né? De instigar a gente, de fazer a gente conhecer, né, outros lugares, né? Então a fotografia, o vídeo, né? A gente vê um vídeo bacana de um lugar, a gente vê fotografias bonitas de um lugar, poxa, dá muita vontade, né? Então o Cotijuba realmente, é cada imagem bacana daqueles chalés, né? Com certeza. Bastante. Enfim, Bragança, poxa, nem se fala, né? Então, agora, por exemplo, o junho está acabando, né? Então teve, onde é que tem o festival, os mascarados, enfim, esqueci onde é, e são caramba, fugiu aqui da minha cabeça, enfim, mas depois eu lembro. Então, enfim, tem muito lugar bacana para a gente explorar realmente aqui perto, fora Belém. Maravilha, Mauro. E Mauro, quais são as tuas referências na fotografia? Assim, de Belém, se tiver referência aqui, ou então de fora. E se tu também quiser indicar livros, se quiser indicar YouTube, canal do YouTube, acho que pode ser, se essa tua referência tiver, né? Enfim, realmente, né, tem muita coisa para a gente pesquisar na internet também, se tu quiser indicar também, fica à vontade para falar. A fotografia, por exemplo, tem os grandes mestres, né? Henrique Cartier-Bresson, tem vindo mais para o nosso lado, tem o Sebastião Salgado, que é maravilhoso, Araquém Alcântara, né? O Sebastião Salgado, eu tenho eu gosto muito dele porque eu me identifico muito com as fotos dele, aquela luz dramática, né? Aquela coisa
e ele trata muito a paisagem com a dramaticidade. Então, eu acho muito bacana, é uma pessoa que eu tenho maior admiração, acho muito legal o Sebastião Salgado. Aqui no Pará, a gente tem vários, né? Gui Veloso, o Luiz Braga, Elza Lima, o Valério. O que eu digo, hoje em dia, quando a gente tem Instagram e a gente tem o YouTube, a gente tem acesso a várias fotografias que não precisa ser só dos mestres, né? Os mestres são maravilhosos. Helmut Newton, e tem várias, Vivian Maier, né? Tem várias pessoas que a gente pode citar que quando a gente começa a estudar fotografia e ver a fotografia, a gente começa a ir atrás dessas pessoas. Mas no nosso Instagram, tenho certeza que todo mundo vendo o seu Instagram, você gosta de ver algumas fotos que as pessoas publicam. E já podem virar referências. Então, eu acho muito legal. Tem um cara lá no tribunal onde eu trabalho, o Rui, que eu sempre vi as fotografias dele com celular, depois que ele comprou câmera, mas na época do celular que ele batia foto, eu achava maravilhoso. Então tem Miguel Chicaoca, que é outro grande mestre daqui nosso, né? Então essas pessoas são sempre muito... eu gosto muito de ir atrás, de ver livros e tudo, mas confesso que hoje eu estou mais no YouTube. Para aprender, eu acho que para mim, eu sempre fui aquela pessoa que quando eu estudo, é muito mais fácil para eu aprender vendo um vídeo ou tendo uma aula do que ir no livro depois estudar. É o meu estilo, né? É como funciona para mim. Então, para mim, o YouTube foi uma maravilha. Para mim, o YouTube hoje, eu perco horas vendo vídeos no YouTube de técnicas, de aprender. Então, para mim, é maravilhoso. Eu acho que eu comentei contigo, um cara que eu aprendi muito e aprendo toda semana com ele é o Armando Vernalha Júnior. Ele tem um canal do YouTube, ele é muito didático, é um cara que eu acho que nasceu para ser professor, ele gosta muito de fotografia urbana, e ele faz também review de lentes, de câmeras, então se você quiser saber também, ter um norte para qual câmera comprar, aí você gosta de uma, é só jogar o nome dele lá com a câmera que provavelmente ele já testou, então dá para ver se a câmera é legal ou não, se você gosta ou não. Então o YouTube hoje para mim é que é a minha maior referência. Nacional, eu acho o Armando Vernalha Júnior, como eu te disse, tem o Ronaldo da 35mm, que também é legal, são várias pessoas. Internacional, tem um Simon d'Antremont, que é um canadense, salvo engano, ou ele mora lá, eu não sei se ele é canadense, mas ele mora lá, e ele faz fotografia de natureza, e ele dá muita aula, dá aula até de edição no Lightroom, no Photoshop. Então é muito bacana. Como é que se escreve? É Simon? É Simon, aí D apóstrofo E-N. Dedidado. Tá. E-N-T-R-E-M-O-N-T. D'Antremont, eu acho que é isso. Já coloquei aqui até no Google para ver depois. Olha, gente, assim, vão pegando as referências, porque assim, isso aqui já é uma aula. Assim, se vocês forem pegar as referências que o Mauro está passando, cada nome desse, poxa, se vocês pesquisarem depois, cara, são profissionais incríveis. Né? O que eu não conhecia aqui é esse que ele falou agora, Simon d'Antremont, já vou pesquisar. Então é muito bacana, né, a gente extrair. Tentem, quem tiver um caderninho, anote aí o que o Mauro está falando, várias coisas interessantes que, poxa, somam bastante. Então vão né, assimilando e vão pegando as referências e estudando. Mas bacana. Além do Simon, olha, tem mais. Tem um cara que testa muita coisa, ele não é tão de aula, mas é um americano, Jared Polin. Jared, né, J-A-R-E-D, e Polin eu já não lembro como escreve. Mas ele testa, eu acho que ele tem patrocínio da Canon, né? Então a Canon vai lançar qualquer câmera, já manda para ele. Quando lança a câmera, lança uma lente, ele já faz todo o review. E é um cara engraçado, eu acho ele bem engraçado, eu acho bacana ver. E hoje com o YouTube também tá fácil isso. Se a gente não consegue dominar o inglês, eu até consigo ver vários vídeos em inglês com legenda em inglês. Aí já me ajuda. Mas mesmo assim, tem vídeos que eu não consigo ver. E aí já passando para outra área, vamos dizer que eu também estudo, que é a ciência de dados. Então tem alguns vídeos que são uns indianos que fazem em inglês. Pô, não consigo entender quase nada do que os caras falam. E com a legenda não sai legal. Aí o que eu faço? Eu coloco para tradução. Hoje o YouTube tem a tradução automática, então é maravilhoso, que abre um leque para a gente do mundo inteiro que a gente pode ver vídeo, então é muito bom. Falando também nacional, tem um cara que é muito bom, que eu fiz curso dele também, que é o Renato Rocha Miranda.
É um cara que foi fotógrafo da Globo, ele faz muito retrato, ele tem uma pegada um pouco diferente. Teve uma época que a Motorola patrocinou ele, e ele fez uma expedição pela Amazônia, nos navios só com celular para fazer fotografia, também é muito legal. Que bacana. Esse eu não conheço. Renato Rocha Miranda. Legal. Tem um português que é meio maluco, português não, mora em Portugal, desculpa, Renato Bagnola, eu acho que é esse nome, Bagnola, mas Bagnola com certeza, não lembro se é Renato. Tá. Mas não, é Fernando, eu acho que é Fernando Bagnola. É Ah, engraçado também, é um cara que faz vídeos de 1 hora, assim, os vídeos dele são grandes, ele não tem muita papa na língua e tal, mas é legal, é um olhar mais, vamos dizer, mais arcaico da fotografia, ele não dá muita bola para as coisas mais novas, então entendi. é legal a gente ver esses contrastes, então para mim isso é muito enriquecedor, quase toda noite eu vejo um vídeo no YouTube para estar aprendendo, para estar vendo coisa, e depois que a gente começa a ver eles, o próprio YouTube vai indicando outros vídeos na mesma linha de outras pessoas, então é muito bacana. Estou sempre pesquisando, muito legal. Bacana, eu acho que o YouTube realmente é um lugar incrível para a gente aprender. E uma coisa que eu acho bem legal, uma dica também é criem pastas no YouTube, na biblioteca de vocês, que aí dá para classificar lá, né? Tipo, Isso. fotografia, essa aqui, fotografia pessoas, fotografia para exposições, dá para fazer vários quadros, que não é como a gente faz no Instagram, né? Os álbuns. Então, acho que é Perfeito. uma organização legal e quando vê, fica uma biblioteca, realmente, né? Como É? o YouTube diz que é uma biblioteca, e aí é surreal. Nessas três Sim. referências, poxa, incrível. Uma coisa que eu acho bem legal do Vernalha, que ele diz, né, do Armando Vernalha, Hum. que ele fala até sobre a escolha do equipamento. Poxa, às vezes é melhor comprar um equipamento mais em conta e guardar o dinheiro e fazer uma viagem, né? E Com fazer um certeza. prato viajar para fotografar. Eu acho isso incrível, porque Isso. realmente, né, às vezes a gente fica muito focado em gastar, em guardar dinheiro, né, e tudo mais, em gastar dinheiro, na verdade, com fotografia, e acaba esquecendo, né, de... Infelizmente a fotografia é muito cara, né? Então realmente os equipamentos são caros. E de vez em quando o preço do equipamento é o preço de uma viagem que você faz. Então você comprar um equipamento, eu lembro que falaste no Vernalha, ele fala muito que para ele o que funciona é o equipamento meio termo. Não é nem o top de linha, nem o de entrada. Então o que Uhum. atende ele é o meio termo. E com isso ele consegue economizar dinheiro para fazer as outras coisas, né? E comprar lente, uma lente que é muito importante também, né? Então muito legal isso. Bacana, show. Olha, Mauro, enquanto a gente conversa aqui, ó, o pessoal está comentando, o André Luiz falou, meu grande amigo Maurinho, um grande abraço. Uhum. O Manuel Estúdio já falou que ele é referência, bacana, show. Aí a Cristiane Costa falou, Mauro é muito dedicado à fotografia, bateu palmas. Muito bacana. A gente vai comentando, Obrigado. quem tiver alguma pergunta também, fazer para o Mauro, tá? Podem fazer no que a gente vai lendo aqui. Às vezes eu não consigo acompanhar tão bem o chat, mas eu vou me esforçar aqui, prometo para vocês. Bacana. E Mauro, assim, e além do teu trabalho, das tuas fotos, né, de paisagem, né, das fotos de natureza, as fotos urbanas, tu também tem um trabalho muito bacana de estúdio, né? Então, eu queria te escutar também, falar sobre esse trabalho. Tem retratos muito bacanas, já vi. E tu falou que a fotografia para ti é um hobby, né? Então, Isso. até essa parte de estúdio também é um hobby, tu também faz comercialmente, é, tu trabalha com ensaios também nesse sentido ou não? Ou até os ensaios também tu fazes por hobby? Como é que... Ou também pode ser um hobby que faz comercialmente, né? Nada impede. Sim, sim. Não é porque é hobby, não é porque é comercial que não é um hobby, né? Enfim. Isso, então. O estúdio foi uma coisa também que eu fui montando aos poucos o estúdio, né? Meu pai tinha uma sala lá no edifício Palácio do Rádio, lá, que é um edifício antigo aqui de Belém, né? E eu falei para ele, eu disse, pai, eu posso ficar com essa sala? Eu quero montar um estúdiozinho, uma coisa ali. E acabei montando um estúdio, não tem nada demais, é um estúdio bem pequenininho, né? Para fotografar bacana, são 2 pessoas, mais que isso já é complicado. Mas o que eu gosto é ter todo o controle da luz. No estúdio, para mim, é ter todo o controle da luz. E os estudos que eu faço. Eu, para fotografia de estúdio, de retrato, eu tenho umas referências que já vêm da pintura, né? Que é da época do Caravaggio. Eu lembro que eu fiz uma viagem muito lá atrás e me apaixonei pelas obras do Caravaggio, que ele é da época de 1600, acho 1500, já não lembro agora de cabeça, mas ele é da escola do Chiaro Escuro, que é italiano, que fala justamente sobre o contraste. São, né,
são imagens muito escuras, com luzes bem duras, e eu acho isso muito bonito. Então, isso é que é a minha referência. Né? Tem até um nome que eu acho meio ruim disso, que dizem que é dele, que ele criou, que ele aperfeiçoou, que é o tenebrismo, que são aquelas cenas tenebrosas, assim. Eu não encaro assim, mas realmente são coisas mais dramáticas que eu gosto. E quando eu montei o estúdio, eu comecei a fazer, eu queria fazer comercial. Eu realmente montei o estúdio para fazer uma coisa mais comercial, só que foi na época da pandemia. Quando o estúdio ficou pronto, que eu tinha comprado coisa, salvo engano, foi para Páscoa. Eu tinha comprado o fundo da Páscoa com os coelhinhos, com não sei o que, eu ia começar a vender isso e veio a pandemia. Né? Quebrou minhas pernas, aí eu digo não. E eu também sou religioso, né? Eu gosto muito, eu tenho muito isso comigo, da religião, de Deus, de tudo, católico. Então, para mim, isso meio que foi, eu digo, não, isso é um sinal de que talvez não seja esse o caminho. Então, eu comecei como hobby mesmo. Eu hoje estou na fotografia de estúdio como um hobby. Então, eu chamo as pessoas, e quem quiser ser fotografado por mim lá, também pode me mandar mensagem, não tem problema, a gente marca. O que eu gosto de fazer com as pessoas que eu chamo, eu digo, olha, eu quero fazer fotografias, a gente conversa antes do ensaio a gente diz já como vai ser. Então, eu falo a parte como eu quero fazer umas fotos. Se a pessoa aceitar, tudo bem. São essas fotos mais dramáticas, não é nada demais. Mas são fotos que faz o claro e o escuro bem pronunciados, assim. Então, fica uma coisa bem dramática mesmo. E digo, se você tem a sua ideia, eu fotografo como ele quer, como a pessoa quer também. Mas não é uma coisa comercial, tanto que até hoje eu nunca cobrei nada para fazer as fotos. Foram só fotos que eu fiz com amigos que eu chamei para fazer. E eu acho muito bacana esse estilo, né? Ficou um retrato mais volumoso, né? Com esse jogo de luz e sombra. Eu gosto muito. E olha, para quem não segue, olha, esse é o perfil, né, do estúdio, né? Estúdio MP Belém. Seguir. Aí tem lá o trabalho também de estúdio fotográfico do Mauro, né? Que é muito bacana. Olha essa luz, poxa, Isso. muito linda. Pai d'égua. Aqui tem outros, legal. Mas parabéns, Mauro. Poxa, muito bacana ver, né? Valeu. O teu trabalho vai desde a fotografia de paisagem, natureza, urbana, até estúdio, né? Tem um trabalho muito, muito bacana. Parabéns mesmo. Show. Valeu, obrigado. É que eu não paro, né? A cabeça não para, eu estou sempre estudando, eu estou querendo fazer umas coisas e fica uma variedade de coisas. Bacana. E Mauro, a gente começou até lá falando sobre equipamento, né? Falando que enfim, equipamento é uma coisa que a gente consegue estar na fotografia, exercitando nosso olhar com qualquer equipamento, qualquer câmera, claro, dependendo do nosso objetivo. Mas conta pra gente também o que tu tem na tua mochila e por que, assim, o que tu fez hoje, o que tu leva para os lugares, né? Então, a mochila depende para onde eu vou fotografar, né? Se for um lugar um pouco mais longe, uma coisa maior, vai uma mochila maior. Quando é aqui urbano mesmo, aqui pertinho, é uma mochila menor. Se for na Mas eu normal... Se for na canoa havaiana, é só o celular. Só o celular. Dependendo do que for, a gente faz. O que importa é bater foto. Né? Depois a gente vê se ficou boa ou não. Mas primeiro a gente bate foto, depois a gente vê. Mas na minha mochila hoje, o que eu vou normalmente é a minha câmera, né? Uma lente que eu tenho que é Coringa, que é 24-105. Então ela dá desde uma wide, né? Só que não tão aberta. E chega numa tele curta, né? De 105mm. E aí eu tento levar também uma cinquentinha, que é pequenininha, e ela é 1.4 a que eu tenho, então ela já dá um bokeh bacana, que é o desfoque de trás das pessoas, né, para fotografar. E levo também, agora, a minha última aquisição que eu vou começar a levar é uma 16mm, que aí ela já é mais grande angular mesmo, já dá para fazer uma coisa melhor. E de vez em quando eu levo o que é mais pesada, uma tele, dependendo do que eu for, uma 100-400 que eu tenho. Então, esse é o kit da câmera e lente que eu tenho para levar para fotografia, para fotografar. Mas fora isso, eu também gosto de fazer imagem com drone. Então, quando dá, eu levo o meu dronezinho também, que eu uso bem menos, mas é uma coisa que eu gosto também. E fora isso, eu sugiro todo mundo levar uma coisa que já me salvou, é uma garrafa de água. É importantíssimo a gente se hidratar de vez em quando a gente está no sol, amanheceu e tudo, e está quente. Então, água, uns lencinhos para fazer a limpeza da câmera, da lente, se sujar alguma coisa, a gente ter esse lenço.
E álcool gel para lavar a mão. Porque eu sou meio maluco, como tu viste, tu já me viste fazer isso. Eu vou no lugar, eu gostei do chão para fazer a foto, eu vou me deitar para fazer a foto, eu vou sujar meu cotovelo, vou sujar meu braço. Então pego o álcool gel, dou uma limpadinha para depois chegar em casa e tomar banho. Mas pelo menos o primeiro eu já limpo ali. Maravilha, bacana. E esqueci de desculpar o tripé. O tripé é para fazer longa exposição, que eu também gosto, então é importante o tripé. Maravilha, legal. E a R7 é uma câmera, enfim, tu tá satisfeito com ela? Olha, eu estou muito satisfeito com a R7. A R7, no teu curso, eu meio que perdi ela para a Viviane, né? A Viviane, eu dei de presente para ela no curso. E hoje eu comprei a R6 Mark III, que eu tinha comentado contigo que eu ia comprar. Ah, tu tá com a R6 Mark III? Então eu estou com a R6 Mark III, agora tem 3 meses que eu comprei ela. Ah, que legal. Bacana. E antes eu estava fotografando. A Viviane tinha ficado com a R7, que é uma mirrorless, né, mais nova, e eu tinha voltado para minha antiga, que era a 6D, que é uma DSLR. Bora marcar uma saída fotográfica para fazer um vídeo logo da R6 Mark III. Bora, quando quiser, sem problema. É muito bacana. Show. Ainda não vi ninguém com a R6 Mark III aqui. Eu já tive Uma muitos câmera alunos maravilhosa. com a R6 Mark II, né? Bastante, vários alunos, mas com a Mark III ainda não. É maravilhosa, ela tem de tudo e mais um pouco. Então, para mim, é uma câmera que eu vou ficar um tempão com ela. Graças a Deus consegui comprar. Bacana. Quem quiser pesquisar depois, pessoal, dê uma olhadinha. Uma câmera, poxa, não sei se eu full frame, mirrorless, as Sim. câmeras mirrorless daqui não são as mirrorless são as melhores tecnologias atualmente, né? Então vale a pena depois vocês pesquisarem, dar uma olhadinha e ver. Maravilha. E Mauro, e quais são os teus próximos planos assim, na fotografia, teus próximos passos? Então, meus planos na fotografia eu te falei. O projeto que eu quero fazer agora é o light paint, né? Estou pensando, acho que fotografia é mais difícil de fazer aqui. Quero fazer, mas é muito mais estudo. Eu imagino ter que ir para o Marajó. O Marajó seria o ideal para fazer arte de fotografia, porque lá não tem a luz da cidade, né? Atrapalhando. Então é um projeto a longo prazo, vamos dizer, arte de fotografia. E até o Valério, que tu falaste, ele tem um trabalho bem legal com light paint. Não sei se ele está fazendo oficina disso, mas ele ia para o interior antigamente, fazia, né? Então... que eu vi agora também, tem o... Esqueci o nome dele agora, minha memória está péssima. Mas é o Jorge Teixeira, eu acho, que também está fazendo, que eu acho que eu vou fazer o curso dele, que vai ser agora em agosto. Se coincidir as datas, eu vou fazer. E é essa a proposta. É light paint e arte de fotografia aqui perto de Belém. Então, esses são os meus projetos de agora, vamos dizer, curto e longo prazo. Agora, na fotografia, o projeto, vou até abrir aqui para vocês, quase que em primeira mão, eu estou com um projeto já há algum tempo de fazer um site, eu já até comecei o site, ainda não vou divulgar porque não está pronto, tá? Mas é para venda de fotografias minhas como quadro. Né? Eu estou querendo começar a vender. E uma das fotografias que eu fiz de um urubu lá no Ver o Peso, com um reflexo, esse eu não te mandei, mas está no meu Instagram. E um amigo meu se interessou e já vai estar na parede dele. Né? Então, ontem a gente foi lá na Max Color para imprimir as fotos, também é outro lugar que eu acho maravilhoso para a gente fazer os quadros, tudo, recomendo. E ele já fez lá a encomenda para fazer impressão, nas próximas semanas deve estar pronto. E ele já tem, o que me deixou muito feliz é que ele gosta de arte. Então ele compra quadros regularmente, ele compra fotografias e ele se interessou por uma fotografia minha. Então isso para mim foi uma coisa muito bacana. Eu imagino que ele tenha se interessado mais pela amizade do que pela qualidade do trabalho. Mas mesmo assim, a minha fotografia vai estar lá exposta na parede dele. Isso é uma coisa que me orgulha muito e me dá muita felicidade, né? Então, o meu próximo passo é começar a montar esse site para vender as imagens através de quadros. Não, com certeza ele cobrou pela qualidade também. Poxa, o seu trabalho é incrível, muito bacana. E sem dúvida também, né, que o autor acho que faz toda a diferença também, né? Porque quando a gente compra, a gente vai lembrar da paisagem, mas vai lembrar de quem fez também. Então é muito bacana, né? Ter a obra de alguém que a gente gosta, que a gente admira, né? Porque imagina, ter uma foto incrível, mas de uma pessoa que não admira, né? Eu não conseguiria ter, pelo menos. Poderia ser mais bonito, mas que eu acho que eu não conseguiria ter na minha casa. Então, acho que é muito bacana. Quando tu compra um quadro, eu acho que tu compra também a pessoa junto, o que ela representa para ti. Então, acho. Poxa, mais do que na hora de tu entrar nesse mercado de fotografia
fine art, né, que chamam de quadros, exposições, porque tem um acervo incrível, tem fotos muito bacanas e realmente Legal. sucesso. E maravilha. Quem quiser também estudar mais sobre essa parte de fotografia, mercado fine art, quadros, a gente tem uma entrevista aqui no nosso canal daqui do YouTube com o Pedro Nunes e com a Carol Evangelista, que são dois alunos também que atuam nessa área, tem um trabalho bem bacana. É um trabalho maravilhoso, viu? Maravilhoso, eu sigo eles também, é uma foto mais linda que a outra. Eu que aprendo com eles agora, porque realmente é um mercado que eu acho muito bacana. Eu ainda não entrei oficialmente, eu vendo uma foto ou outra, assim, de vez em quando, mas não é o mercado que eu tô, né? Então, mas é uma coisa que eu acho que é uma área que eu acho muito bacana, que eu tenho vontade de realmente entrar certo, assim. Mas maravilha, bacana, Mauro, show. E quem quiser te acompanhar é pelo Instagram, né, que tu divulga. Quem quiser tirar alguma dúvida contigo, falar contigo, alguma coisa, é pelo teu Instagram, o Mauro Passarinho, ou então o estúdio MP Belém. Isso, exatamente. O Mauro Passarinho só tem o underscore, né, o underline entre Mauro e Passarinho. Ah, bacana. Olha, aqui comentários, olha, a Maria Coelho falou, quero ver a exposição. O Haroldo, que nosso aluno também, ele falou, tá linda essa luz. Eu acho que foi da foto de estúdio que ele estava falando. Muito bacana. Aí quero escolher 2 fotos para fazer quadros. Eliane já falou aqui também, olha aí, Mauro, então já tem que providenciar as fotos para Eliane. Quando você vai fotografar em Salinas, olha aí, já é uma demanda. De Salinas. Estou à disposição. Se precisar, é só me mandar lá no Instagram. Maravilha, muito legal. Mauro, olha, foi uma aula hoje aqui, a gente falou, né, compartilhou vários assuntos interessantes, desde a parte técnica, de câmera, de equipamentos, parte de criatividade, composição, referências, projetos fotográficos. Então, bacana que essa live vai ficar salva. Eu não sei se no Instagram ou no YouTube, mas no YouTube com certeza, no nosso Spotify também. Quem quiser pode ver, rever. Quem quiser ver novas referências, que o Mauro falou, o conteúdo que ele passou. E só tenho que te agradecer, né, por ter aceito o convite, por ter aceito vir aqui falar com a gente. E, para encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está ouvindo. Eu acho que assim, fotografia é uma área tão incrível, inspiradora, né? Tipo, tu falaste várias coisas interessantes, por exemplo, como é bacana fotografar por hobby. Eu trabalho profissionalmente com fotografia, mas eu acho que se eu começar a perder essa parte de hobby, eu acho que eu vou parar de trabalhar para manter o hobby, assim, porque eu fico sempre com esse receio. Poxa, será que eu tô... eu até estava conversando com o Pedro sobre isso uma época. Será que eu estou perdendo um pouquinho o interesse pela fotografia? Porque o trabalho é estressante, né? Não a fotografia em si, mas a parte de vendas, marketing, a parte administrativa e tudo. E aí acaba que, às vezes, a gente fica tão estressado. E aí, mas eu fico me perguntando também, né? Mas acho que se eu começasse a perder esse interesse de fotografia por hobby, acho que eu ia trabalhar com outra área, porque é muito bacana assim, a gente poder ter uma forma de expressão, né? Poder se expressar por imagens e ver o olhar, conhecer o mundo das outras pessoas a partir, né, do olhar delas, né, a partir das imagens que elas fazem. Então, eu acho que é muito bacana isso. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. E esse ano a fotografia está completando 200 anos, né? 200 anos. Então, assim, eu acho que é um ano bem importante também. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, seja para quem está iniciando no universo da fotografia, ou seja para quem só gosta de fotografia porque acha interessante. Enfim, dá contigo a palavra. Primeiro, eu queria te agradecer, Lucas, por tudo, tanto pela live de hoje, mas tanto pelas aulas que eu tive. Como tu falaste, né? Eu já cheguei no curso sabendo, mas a gente sempre aprende coisas, eu aprendi muita coisa contigo. Eu acho a tua didática muito legal, uma didática leve, não é aquela coisa chata. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal em ti, é que tu passas a fotografia como um prazer. E é o que tu sentes, eu acho. É como tu falaste agora, na hora que acabar o teu prazer, tu não vai mais trabalhar com isso, né? Então, isso que é legal, a gente vê em ti esse prazer de fotografar, da fotografia. Então, isso é uma coisa que, para mim, foi muito legal eu aprender isso contigo. E agradeço também pelas aulas, pela didática com a minha esposa, com a minha sobrinha, que também despertou nelas essa paixão pela fotografia. Tem uma grande parcela de culpa, vamos dizer assim, nessa
paixão da fotografia delas. Então, eu recomendo todo mundo que está ouvindo fazer o curso com o Lucas, é maravilhoso. Realmente é muito bacana. Seja se você está iniciando, seja se você já tem alguma coisa, é sempre bom que você sempre vai aprender alguma coisa. E o que eu queria deixar de mensagem para todo mundo, numa época que a gente está de IA, né, que está todo mundo dizendo, a fotografia vai acabar, porque a IA, você faz tudo na IA e tudo. Só que eu acho que a gente tem que encarar a fotografia como isso, como o prazer, a paixão de fotografar. Acho que nunca a máquina vai conseguir tomar isso da pessoa. A pessoa ter essa paixão por fotografia, ter o olhar, você ir lá, ver, vivenciar isso, não tem coisa igual. Então, uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo é isso. Fotografe com o celular, fotografa com a câmera, fotografa qualquer coisa, marquem saídas, façam o programa em fotografar, né? O fotografar, como eu disse antes, é legal que você pode encaixar junto com uma viagem, junto com um lanche que você vai fazer, uma comida, você vai lá, aproveita e lancha junto e baixa a foto. Então, marquem isso aí. Eu tenho essa filosofia de pelo menos 15 em 15 dias eu quero sair para fotografar. É uma coisa que me faz bem. Então, façam isso. E a outra coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito é deixar aquela caça do like. Não fazer a foto para os outros gostarem, mas fazer a foto que você gosta. Então, é uma coisa que você faz. Eu estou nessa. Eu sempre fui meio assim. Se os outros pensarem, dane-se. O que me importa é a minha consciência e as pessoas que eu gosto. O resto, que as pessoas acharem, não tem jeito, não tenho controle, então deixa elas pensarem do jeito que for. Então, para mim, são as pessoas que eu gosto e minha consciência. E isso vale para a foto, a mesma coisa. Eu vou fazer a foto que eu gosto, eu vou fazer aquela foto e vou postar. Se der 10 curtidas, se der uma curtida, se der 1000 curtidas, eu acho que a gente tem que se trabalhar para não ligar para isso. Óbvio que é legal a gente ter o reconhecimento, ver que uma pessoa gostou da nossa foto, mas não é por isso que eu vou deixar de fotografar. Não deixe de fotografar por conta disso. A gente tem que fotografar, vão ter fotos que vão gostar, vão ter fotos que não vão gostar, mas o mais importante é você gostar. E você está feliz com isso. E tenho certeza, falo para todo mundo, que quem ainda não saiu para fotografar, quando sair com esse intuito, não é com outra coisa, você pode aliar outras coisas junto, um lanche, uma viagem, mas façam um programa fotografia. Vocês vão ver como é bom isso e como é legal. Para a gente, para nossa mente, é uma terapia. Em grupo, sozinho, façam isso. E pelo menos de 15 em 15 dias façam isso. Então é essa a mensagem que eu quero deixar, além do agradecimento para ti e estimular as pessoas a fazerem teu curso. Muito obrigado por tudo. Muito bacana, Mauro. Eu falei que a palavra final é ser tua, mas eu me empolgo, já vou falar mais aqui, então. Por favor. Então, enfim, muito bacana tu falar. Tem até uma fotógrafa que eu esqueci o nome, que ela fala que fotografia é uma desculpa para ela conhecer o mundo, né? Então, quando eu te via, né, fotografando com a tua família, no curso e tudo mais, eu via muito isso. Vocês saíam da aula, iam lanchar em algum lugar, fazer alguma programação. Eu achava muito bacana. E eu vejo muito isso também na minha rotina quando eu vou sair fotografar. Dificilmente eu vou para um lugar só para fazer uma foto, dificilmente eu, tipo assim, vou só pensando nisso. Eu vou realmente pensando em curtir também o lugar. De repente eu vou nas ilhas, mas eu paro na Dona Nena para tomar um café, uma tapioquinha. Se não tivesse a comida, acho que eu nem iria. Então, enfim, com certeza. essa programação que é muito bacana. De repente vai no Tiago Parque, mas para ver uma exposição no Baza, escuta a visita guiada também. E eu acho que isso, fotografia acaba sendo uma maneira da gente registrar esses bons momentos, né, na verdade. Então, acaba que a fotografia ela tá presente em momentos especiais da nossa vida, sejam, enfim, boas ou ruins, mas estão nos momentos especiais que a gente acaba usando para registrar. Então, acho que é muito bacana essa forma de ver a fotografia, de ser um lugar de encontro, de descobertas, né? Então, é muito inspirador. Muito bom, né? Então, eu concordo bastante com isso que falaste. E muito obrigado enfim, É isso. por tudo. E tamo juntos, gente. E olha, quem quiser seguir o Mauro, quem quiser continuar, enfim, você já viu que se deixar, a gente não para de falar. Então, É verdade. quem quiser continuar conversando com o Mauro, tirando dúvidas, mandem no Instagram dele, que ele responde. Quem tiver alguma dúvida com a gente sobre o curso, manda também no Belém Fotos. E em breve a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai ter uma entrevista com a Michelle. A Michelle, ela foi nossa aluna e ela tem uma... Eu não sei se você conhece essa Michelle, ela não foi da tua turma. Ela é de um grupo, ela tem até algumas amigas dela que fizeram o curso, a Cláudia, a Kizzy, elas andam muito de bicicleta. Elas rolam muito, bike, viajam para vários lugares.
e elas assim, imagens incríveis, assim, aí vai ser bem bacana a próxima live. Muito legal. E, gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo. A gente vai sendo por aqui. Semana que vem a gente se encontre em mais uma live. E Mauro, muito obrigado novamente. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.